Seja incrivelmente bem-vindo e bem-vinda aqui na nossa live Papo de Empreendedor de toda quarta-feira. Hoje, uma alegria, vamos para a live de número 87, 87ª live. Quanto conhecimento! Se você ainda não assistiu nenhuma das nossas lives, corre para o nosso canal no Spotify, no YouTube e assista. Cada live é realmente uma verdadeira aula de MBA. E hoje, o tema é incrível. Vamos falar sobre os sinais de alerta que o seu coração traz. Olha, com a doutora Mari, empreendedoras que eu conheço da área da saúde, vai contar a sua história, que é incrível, e vai trazer muito conhecimento com muito, Mari, muito Muito te importante. agradeço muito. E você sabe, Mari, quando eu comecei a fazer essas lives, eu comecei porque eu queria realmente entregar um conteúdo de profundidade, validar a teoria que a gente usa aqui, ver se realmente fazia sentido na história, na boca de quem faz acontecer. E eu me surpreendi. Cada papo de empreendedor que a gente faz aqui, que a gente grava, olha, é uma verdadeira aula de MBA. Porque é menos fórmula e mais experiência. É isso que a gente quer aqui hoje. Olha que maravilha. Então, é o jeito Mari, então. Falar é fácil, né, Mari? Agora vamos ver fazer. Como que faz? Mari, e antes da gente entrar no tema, que é sinais de alerta que o seu coração precisa de atenção, eu gostaria que você contasse pra gente quem é a Mari Spot, que te trouxe aqui essa médica, empreendedora, mulher, mãe. Conta um pouquinho, quem é a Mari Spot? Conta a tua história pra gente. Então, Gra, eu vou pegar um lado da minha história do lado do empreendedorismo, tá? Eu sou filha de um neurocirurgião e de uma psicanalista. Então, a minha vida inteira eu fui criada numa casa da área da saúde, né? E assim, eu tive um pai durante a sua vida profissional assim muito desbravador, muito desbravador. Não era perfil de médico, Gra, porque assim, hoje, Gra, a gente vê o médico migrando para o empreendedorismo com mais frequência, tá? Não era assim. Na minha infância, o meu pai foi um desbravador, assim, uma pessoa de visão, porque assim, não era comum um médico sair da sua zona de conforto, do seu consultório, do seu centro cirúrgico e empreender. Isso não era do médico. Então, isso era do profissional da indústria, era do outro, era do comercial, era da área comercial, não do médico. O médico, na época da minha infância, que eu vi meu pai, era aquele médico que trabalhava e literalmente deixava o consultório na mão de secretária. Ponto. Né? E o meu pai nunca foi assim. O meu pai não. O meu pai sempre foi aquele médico, assim, foi um grande neurocirurgião, meu pai. Só que, assim, com uma visão de negócio, que era uma coisa que não dava para explicar. Eu, como criança, não entendia aquilo. Eu, hoje, uma mulher madura, falo, meu Deus, como foi corajoso. Sabe? Corajoso, empreendedor. Então, assim, ele foi um médico fora da curva no empreendedorismo, mesmo sem ele saber. Olha que coisa. Porque normalmente eles não sabem, né, Mari? Que eles são tão bons, eles são tão. Parece que eles fazem download. O que a gente faz 1000 MB, tá tudo dentro deles. É incrível. Gra, assim, eu tenho para mim que era uma coisa tão natural, tão de dom dele, que ele não tinha ideia. Então, eu fui criada nessa casa com esse médico empreendedor, tá? Só que nós estamos falando, Gra, de 40 anos atrás, né? Eu acabei de fazer 46, eu tô falando da minha infância. Então, assim,
não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. De jeito nenhum. Não tinha. Imagina, assim, olha, vou te dar ideia, vou te dar um exemplo, né? Eu tenho o meu centro diagnóstico aqui em Rio Preto, que é a fundação, fui eu mesma que fiz, já não foi o papai, mas eu tenho outro centro diagnóstico no Mato Grosso, em Sinop, que é assim, é uma coisa Sinop, sabe? E esse centro diagnóstico de Sinop foi um outro plano, junto comigo, que o papai também teve de visão de negócio, há 20 anos atrás. Sabe? Sinop tinha 80 mil, 40 mil habitantes. Hoje está com quase 500 mil. Então, e ele, sabe? Então, fui criada por esse homem e por essa mãe psicanalista que deu apoio para ele voar. Porque, assim, minha mãe segurava a onda dentro de casa e era uma profissional da área de saúde também. Então, eu fui criada nesse ambiente, Gra. E eu não sabia que eu tinha, assim, também alguns dons relacionados ao empreendedorismo. Eu também não sabia, tá? Porque, assim, eu vou ser muito, assim, transparente, como você sabe que eu sou, Gra. Eu não Como? sou uma pessoa de muita teoria. Eu sou uma pessoa muito da prática, de fazer. Errei, faço de novo. Errei, mudo o caminho. Eu não tenho medo de errar. Não tenho. Então, é assim, eu descobri na minha vida como. Na hora que eu assim, decidi fazer medicina também, porque achava que eu tinha dom para isso, e tenho mesmo. Amo ser cardiologista. Mas, Gra, eu não sabia que eu tinha também alguns dons do meu pai. Eu não sabia que esse olhar também para frente, de não ter medo de se arriscar, eu não sabia que eu tinha isso. E quando eu acabei, resumindo, porque eu estou pegando esse lado empreendedor da minha vida, quando eu acabei minha formação médica, que é aí 400 anos de formação, 400. é, Parece que não acaba, né, meu Mari? Deus, não acaba. Né? E aí precisa de, além E não acaba mesmo. começa a ter que tirar todos os títulos possíveis do mundo que você tem que tirar, porque precisa mesmo para você se diferenciar. Então, assim, na hora que eu fui botar a mão na massa para trabalhar, eu fui entender que eu tinha esse dom também para cuidar do meu negócio. E foi aonde eu fiz uma escolha muito difícil, Gra, na época. Eu tinha a oportunidade, ia demandar um trabalho grande, mas eu tinha a oportunidade de suceder o meu pai no próprio negócio dele, que já estava montado há 30 anos, na época. E eu tive a oportunidade de montar o meu próprio negócio, mas um negócio do meu jeito. Porque o negócio do meu pai, na época, já tinha muitos sócios. E aí, não ia ser com a carinha da Mari, Gra. Não dá para você chegar numa locomotiva, sentar na janelinha e querer que as coisas são do seu jeito. Já tinha quem tinha vindo antes, né, Mari? Que estavam Exato. ali, que eram. Então, eu optei, há 12 anos atrás, por montar o meu próprio negócio na minha área de diagnóstico em cardiologia, que é a UMA, né? E aí, a UMA tem muita carinha da Mari. A carinha, o jeito, a organização, a alegria, e aí vai desse meu jeito que eu descobri que é o jeito que eu sei fazer negócio, Gra. É isso. Ô, Mari, e você falou do seu pai, é tão engraçado, né? Porque a gente fala tanto de conexão sincera. E eu não sei se você se lembra que depois de muito tempo que a gente se conhecia, eu olhei bem pra cara da Mari e falei: mas você é filha do Spot? Depois que eu vi isso. Porque ele era tão famoso, assim, na minha infância, a gente passava no hospital, assim, era uma coisa. É como se ele fosse. Era uma referência, assim, da região toda. Aí eu parei e pensei, nossa, eu sou amiga do doutor, a filha do doutor. Porque, assim, era uma coisa, eu nunca tinha ligado o sobrenome, né, Mari? Só depois que eu vi toda a sua história. E você falou uma coisa, ele é mesmo muito ele via a frente do mundo, né, Mari? Como você falou de Sinop, como você falou, ele era a pessoa que ia, que pilotava, que fazia. O que ele fez com Contei 50 só um anos? pouquinho, né, amiga, do que ele faz. O que ele fez com os filhos mesmo, Mari? Acho que vale você contar. Quando ele fez, foi 50 anos?
Foi, quando ele fez as festas de 50 anos, você fala em que sentido que ele fez com os filhos? Tanta coisa que ele fazia com esses filhos, gente. Que ele falou, agora isso é de vocês, vocês tomem conta Ah, disso. sim, você A vê, né? responsabilidade, vocês eram muito novos na época, A né, gente Mari? tinha 20 e poucos anos. 20 e pouco. 20 e poucos anos. Eu tava acabando. O papai fez 50. O papai é de 1950. Então, o papai fez 50 em 2000. Eu não tinha terminado a faculdade de medicina. Eu terminei em 2003. Olha, até me arrepia. Você não tinha terminado ainda naquela Não. época. E aí, beirando aí os 50 anos do papai, ele, claro, trabalhava ainda como neurocirurgião, mas ele já tinha construído outras coisas de negócio, fora da medicina. Olha como vê longe, Gra. Lá atrás ele entendeu que ele não podia deixar tudo no mesmo pote. Lá Hum, de 40 anos atrás. E aí ele fez vários potinhos na vida dele empresarial. Fora da medicina também. E aí quando ele estava beirando os 50 anos, ele decidiu que ele já ia em vida assim, fazer a distribuição do patrimônio para os filhos cuidarem das coisas que eram deles. Isso com 20 e poucos anos. tem que ter muita coragem, Mari, para fazer isso, né? Porque a gente pega os empreendedores com 80 anos e tem um desafio. E seu pai ali, tão novinho, com 50 anos, falando para os filhos, ó, vai que é seu. Como que você tira, assim, de tudo que você viveu? Eu tô dando só um exemplo, porque eu acho que esse exemplo me marcou muito o dia que eu fiquei sabendo dele, que você contou. Eu falei, ele é muito desapegado, e o desapego é uma das coisas mais importantes para o empreendedorismo. Se eu precisar fechar esse negócio, eu fecho, se eu precisar passar isso para frente, eu passo, e desapegar das ideias, e isso ele deve ter muito, muito. Mas você sabe, eu quero pontuar duas coisas assim dessa situação atípica que o papai fez, né? Foi muito atípica. Muito. Eu desconheço, Mário. Foi a primeira história que eu ouvi É, nesse nível. eu também desconheço, Gra, tá? Mas eu acho que uma pessoa, para ter condições de fazer isso, eu acho que ela tem que ter uma característica que é realmente uma característica de ter plena consciência da sua capacidade. Adorei, Mário. Porque é o seguinte, para você fazer isso, pegar o seu patrimônio e falar, filhos, vem cá, 20 e poucos anos Consciência. de idade. Ó, isso é teu, isso é teu, isso é teu, cuida, tá aqui, faz tua vida profissional com isso, bora, faz isso. Para fazer isso, você tem que ter muita consciência da capacidade, se você precisar, você constrói tudo de novo. Muita. Isso é coragem e noção plena da sua capacidade. E uma outra coisa que eu queria pontuar disso, Gra, se os meus pais, porque claro que foi com a concordância da minha mãe, não vou desmerecer aqui a dona Vera. Então, assim, se os meus pais não tivessem dado essa oportunidade tão precoce, eu não tinha voado tão cedo. Olha aqui. Porque nossa vida de empreendedor, claro que nós temos várias histórias de amigos nossos, né, que já vieram aqui no seu programa, que começaram do nada, do zero. Só que o caminho ele demora mais do nada e do zero. Quando um pai e uma mãe têm coragem de falar, filhos, eu confio em você, você é capaz, e já te dá uma base financeira para você voar, é muito mais rápido. Você entende onde eu estou querendo chegar, minha amiga? Eles já abriram o caminho, né, Mari? Eles falaram. E eles deram uma coisa que a gente é um. Você tem duas crianças pequenas. Quantos anos tem os gêmeos? 8, Mari? 10 anos, 10, 10. 10 já? Nossa. 10 anos, meu filho. É muito santinho, é uma coisa impressionante. Então, Mari, é essa coisa da autonomia para o outro, né? Filha, Mari, você é autônoma, se vire. Não que ele, no caso, não me deu suporte, tá? Claro, mas te Deu deu uma autonomia, suporte. né? Uma responsabilidade. Ó, mas tava do lado pro que desce e viesse. Pro que desce e viesse. Vai, quebrou a cara, volta, tô aqui. E eu, como sempre tive uma afinidade muito grande com ele, né? Eu adorava ir lá discutir as coisas com ele. Pai, tô pensando nisso, tô pensando naquilo. Mas deu essa autonomia com 20 e poucos anos pra mim, Gra.
Quando você fala da tua história, Mari, você destaca tanto ele como ela que estava ali apoiando ele também. O que que você tirou de força dessa história dos dois, tanto dele como dela? Gra, é assim, ó. É Vera, né? A dona Vera. É, é uma é uma geração assim, foi uma geração muito diferente de pais do que nós somos hoje, né, Gra? Muito, muito. Muito diferente de pais do que nós somos hoje. Então, assim, o que eu tiro disso tudo é, assim, se eu pudesse falar uma coisa, assim, em especial em relação aos meus pais, além do suporte afetivo, foi sempre assim, eu tive pais que encorajaram demais para ir para a vida. Eu vou dar um exemplo para você. O meu pai dava muita aula de neurocirurgia, muita. Meu pai era professor, né? Também. E aí, o papai era chamado, Gra, para dar aula no mundo inteiro. Porque o papai inventou uma técnica nova de cirurgia de aneurisma, de trigêmeo. Tem uma cirurgia X, que é o nervo trigêmeo que passa aqui. Que é O da papai, neuralgia do trigêmeo, né, Mari? o papai sendo papai, inventou uma técnica nova. Alô? E ele ia pro mundo inteiro dar aula. Gra, ele botava esses filhos na mala junto, ó. Pau! Eu, com 8 anos, fui para Japão, China, Índia. Você entende? Ele levava vocês essa parte da história. Olha que show, mano. Então, eu fui criada assim, olhando o mundo, do tamanho que o mundo é, ou até maior do que ele é. Eu fui criada assim, Gra. Desse jeito. Desse jeito, com esse mundão. E ela apoiava ele. Opa! O tempo inteiro íamos todos. Hoje a gente não tem coragem, por exemplo, eu, né, sou super organizada em relação à escola dos meus filhos. Não tenho coragem de deixar eles matarem uma sexta-feira que era para emendar. Eu ficava 2, 3 meses fora, estudando. Olha, Depois a mãe fazia prova com a gente, porque ele estava dando aula lá na Ásia e ele queria todo mundo com ele, porque ele queria que a gente vivesse aquilo. olha, Mari, me arrepiou o corpo inteiro. Porque isso de novo é muita coragem dela também, né? De confiar no processo, eles vão dar Não. conta. É diferente, né? Olha, é assim, é claro que todos os casais com as suas dificuldades, tanto que depois de uns anos o papai e a mamãe até seguiram caminhos diferentes, mas ele teve um apoio incondicional da minha mãe para tudo. Ela Pra para tudo, para tudo. Ela confiava nele e falava: "Ó, voa, porque você tem capacidade de voar". Ela sabia a capacidade dele, né? E eles começaram a vida do zero, viu, Gra? Quem não começou a vida do zero fui eu, mas eles começaram. O papai era filho de médico, Mari? Não. O Não? meu avô, ele teve a primeira autopeça. Você vê que esse negócio de visionário é de longe, né? Ele teve a primeira autopeça do interior de São Paulo. Peça de carro A primeira autopeças? do interior de São Paulo. Olha que show. E Não, vocês. quase não tinha carro, né, Gra? Nós estamos falando aí da década aqui de 30, 40. Se É, meu pai porque sim, 50. Quando começou? chamava Autopeça Coronel na época. Olha que forte, Mari. E É, era aqui em Rio Preto também, é não? em Rio Preto, ali perto da rodoviária. Nossa, Mari, olha que história, né? Seu pai não tinha medo de nada. Faz sentido isso? Era uma Nossa, pessoa corajosa. não. Eu até brinco, né? Meu pai é um sobrevivente, eu brinco, né? Porque assim, ele não tinha medo de nada em todos os aspectos, não era só no empreendedorismo. Em tudo. Tudo, tudo, Gra, tudo, tudo, tudo. Se ele botava na cabeça que ele teve uma época da vida que ele começou a empreender no agronegócio, né? Há 30 anos atrás. Aí ele não tinha dinheiro para comprar terra aqui no interior de São Paulo, porque era muito caro. Aí ele inventava de comprar terra lá no Pará. E para chegar naquela fazenda, ele tinha que ir de teco-teco. Não, não tem problema. Ele foi aprender a pilotar teco-teco. Esse era meu pai, Gra. Então, se não tinha, ele resolvia. Se não Olha, existia uma técnica, ele criava. É assim, ó, me arrepia o corpo inteiro. E você falou uma coisa, Mari, que talvez seja, assim, se a gente anotar isso, talvez seja o mais importante para quem tem filho, para quem está empreendendo. Você falou, meus pais criaram a gente para ir para a vida.
É ir para a vida. A Mari tá olhando para frente. Você não olha para trás, né, Mari? Não, Eu ó, nunca te vi reclamando, eu nunca te vi falando, ó, isso não vai dar certo. Cada dia que a gente chega, você quer, eu preciso te contar aquela coisa, você tá falando aí que você tá contando uma coisa nova, algo novo que você fez, algo novo que você tá indo. Ó, eu tô indo pra tal cidade. Nossa, agora eu tô assim. Você tá sempre buscando algo novo, sempre aberta ao novo. sempre, amiga. E eu não olho para trás mesmo. Eu falo que eu não tenho retrovisor. Você não, nunca vi você falando de nada do passado. Já foi, já era, você tá pra vida. Não E é faço, bem isso que eles falaram, indo pra vida, vivendo, 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 vivendo. não faço isso com ninguém que está do meu lado dentro do meu negócio. Eu não sou uma médica empreendedora que chega numa reunião de diretoria e fala: olha, ó, isso aqui não resolveu. Ah, não, vem cá. Então me explica o porquê que você não resolveu. Não, 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 não resolveu? Não. Então, ó, o que você precisa do meu apoio para resolver daqui para frente? Mari, não, olha, gente, anota isso, porque olha, isso é incrível, Mari. É por isso que, e quando eu falo isso, às vezes, depende de onde eu estou, as pessoas falam, você vive no mundo cor-de-rosa. Hoje mesmo no café da manhã, o moço do hotel me disse assim: ah, mas e esse governo e não sei o que lá? Eu olhei para ele e falei: não, mas no mundo que a gente vive, a gente só vive, né? A gente está fazendo. Se você for ficar esperando e vendo as Não, circunstâncias, você tinha construído alguma coisa na vida, Mari? imagina. Nada. Em, Nada. em nenhum momento eu vejo no círculo que a gente vive alguém reclamando, falando. É claro que a gente sabe, a gente está na circunstância, mas está fazendo, fazendo. Foi o que você falou. Não importa quem fez, não importa o porquê. Importa o que, como nós vamos resolver isso. Como que vai resolver para executar, para fazer. Executar, é isso. Fazer. É a vida. Pra frente. Ô Mari, se você olhando antes, nossa, a gente nem entrou no tema ainda do coração. Porque hoje as pessoas que estão chegando, principalmente na área da medicina, talvez não, claro, como você falou, eu tive um apoio, tudo, mas não foi sorte, que fique bem claro, foi trabalho, porque você poderia ter gastado tudo e não tá nem aí para aquilo, não, eu vou ficar aqui, eu vou ser a herdeira, você decidiu não suceder, porque você respeitou os que vieram antes, você decidiu montar alguma coisa, você decidiu também cuidar do que te chegou e fazer aquilo prosperar. Então não foi sorte. Você falou, Não, tive o apoio. Não tem sorte. Eu não acredito. Você não, acredita não, em não. sorte? Então, Não, assim, não existe. eu acho que poderia ter sido um Claro. pouco mais longo o caminho se eu realmente tivesse começado do zero, né? Não tivesse, na Isso. época, um suporte financeiro para construir o meu próprio negócio, botar ele para rodar com rapidez. Poderia ter sido, assim, longo. Só que não que eu não o faria. Eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Para quem você, quando você vê, você tá lá, você tem as clínicas, você trabalha com empreendedorismo na veia mesmo, você tá com os médicos novos que estão chegando e o outro profissional da saúde. O que você diria para essas pessoas? O que é mais importante para quem está começando, não teve esse apoio, vai ter que se virar? Gra, eu acho que são assim, o início é bem diferente na hora que a gente já está com o negócio rodando, tá? Exatamente. Então, assim, se eu pudesse resumir hoje a minha vida de empreendedora para dar conta aí de fazer o negócio rodar, eu te falo que a gente precisa de muita organização. Você fala, Mari, como assim organização? É organização mesmo, é assim, ó, Gra. Ninguém é só empreendedor hoje. Ninguém. Ninguém é só empreendedor. Ah, acordei hoje e ninguém, em especial nós mulheres. Porque nós temos outras prioridades também dentro do nosso coração, além de fazer acontecer no nosso negócio, né? Então, o que eu acho assim que é uma característica que eu tenho, que é minha, é inata minha, ninguém também, não aprendi em nenhum MBA, tá? Em nenhuma pós-graduação, é assim, a minha organização de tempo de executar as coisas. Tempo de executar. Isso. Então, assim, vou dar o exemplo de hoje, né? Quarta-feira dia de hoje. Então, assim, acordei. Gabi e Fred para a escola, voltei. Então, eu sou um nível de organização, amiga, que é assim, ó. Mesmo eu tendo o suporte do Google, o pai do Gabi e do Fred, mas você sabe que quem organiza tudo de criança é a mãe, né? Então, assim, levei, voltei. 8 e 8, Gra. Ó,
Reunião de Você. diretoria na sequência da GRA. O que eu tenho? Então, eu sabia que a reunião de diretoria hoje da UMA teria que ser curta, porque eu começo mais cedo, hoje nós estamos começando às 9. Então, chegou na reunião de diretoria, o que eu tenho de prioridade que precisa soltar e não vai atrasancar o meu restante da minha semana de operação. Isso. Acabei isso. Aí a Mari bota o jalequinho e vai ser médica. Tá bom. Então, Gra, essa organização, tanto de tempo quanto de prioridade, tá? São duas coisas que eu acho fundamental, que, assim, ai, mas eu sou desorganizado, eu tenho pessoas do meu coração que são bem multifocais e desorganizadas, tá? Que trabalham junto comigo. E eu organizo essas pessoas. Tá? Eu organizo essas pessoas. É isso, eu não tô reclamando, eu tô organizando. Não tô reclamando, que eu organizo mesmo. Então, eu acho assim, para as coisas rodarem bem, precisa ter noção de prioridade e organização. Prioridade e organização fundamental, Mari. E aí tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar. Porque a Mari tá aí, a Mari é cardiologista, é empreendedora, é mãe de gêmeos, gente. Vocês imaginaram o que é isso? E tá aí cuidando de tudo. E foi o que você falou, às vezes hoje vence muito. Ah, é fácil ser empreendedor. Não, é um caos diário. Nossa. Você tem que priorizar. Você falou uma coisa que talvez seja o maior segredo, é priorizar, prioro, o que vem primeiro. Né? Ninguém tem que nada, ninguém tem que. É o que é primeiro para mim que é mais importante. E aí, Mari, talvez venha muito disso também. Por quê? Porque as pessoas vendem, você vai comprar esse curso, você vai ficar só na estratégia do negócio. E a vida não é assim. Você está no operacional também, tudo na vida, como mãe, como tudo. E aí, às vezes, a gente negligencia o que é mais importante, o corpo. Você está aí, você é atleta, você está retomando. Eu sei que esse ano é uma fase nova, você abriu mão de muita coisa. Mas a tua primeira formação é a cardiologia. E o que tem a ver? Por que esse tema, Mara? Quais são os sinais que o coração está precisando aí de mais atenção? Porque às vezes o empreendedor faz tudo e não faz nada, não para um segundo, não tem um esporte, não tem nada, ele esquece. Eu até brinco com alguns, eu falo, se você for parar na UTI, eu não vou nem te visitar. Eu vou falar, ó, é escolha, né? Tá aí porque. Então, Gra, inclusive, é até um motivo aí da minha escolha da cardiologia, né? Porque eu sou filha de neurocirurgião, né? Eu saí do rumo da área médica da minha família, né? Todos são neuros, né? Meu pai, meu irmão, minha irmã. E assim, eu escolhi a cardiologia por um motivo, por saúde. Porque a área da medicina mais próxima à prevenção para você ter saúde é a cardiologia. Mari, explica pra gente isso. É. Gostei. Então é E assim, a ó. cardiologia é a área principal para a prevenção da saúde. Se eu quero uma Porque, vida mais porque longeva, eu tenho que pensar nisso. não estou dizendo que o coração, tal, seja o órgão mais importante. Coração e cérebro são tão importantes quanto o rim. Então, não. Mas assim, quando eu fui escolher a minha especialidade médica, como você disse, eu sempre fui atleta. Eu sempre fui até muito mais atleta do que eu sou hoje, né? Porque para você ser uma atleta do jeito que eu fui, você precisa de 2, 3 horas de treino diários, né? Porque eu fazia triatlon na época de faculdade. Então, aquele negócio que corre, pedala e nada. Essa Mari é sempre, gente, uma caixinha de surpresa. A minha paixão é esse esporte, esse tal do triatlo aí. E aí, mas para você fazer isso, você tem que ter 3 horas do seu dia fácil. Fácil. Hoje eu não tenho. Não tenho 3 horas, eu tenho 1 hora. E eu faço dela o meu melhor e vou pulverizando aí os esportes que uma mulher após 40 precisa. Porque também é assim. Cada época da nossa vida tem um esporte que é o necessário e fundamental para o corpo, tá? Muito bem. Então, lá atrás, Gra, eu escolhi a cardiologia porque a cardiologia é a área da medicina mais próxima à promoção de saúde. Nossa, Mari, que sério isso. Sim. Então, eu sempre fui, mesmo lá, 20 anos atrás, eu tenho 20 anos de formada,
na verdade 22, eu sempre fui uma médica que queria trabalhar com o preventivo, antes de você adoecer. E o que é o preventivo antes de você adoecer, Gra? É você conseguir olhar para você e entender o seguinte: olha, eu tenho alguns hábitos de vida que eu posso colocar, e tudo que a gente coloca na vida e vira hábito, depois, ó, entra na inércia, vamos dizer assim. Exatamente. Entra no rumo. Então, eu sempre fui, desde que eu escolhi minha especialidade, uma médica que pensou o seguinte: se eu colocar dentro da minha vida saúde, que a saúde ela vem através da atividade física regular, não é fazer atividade física do jeito que a Mari fazia, não 3 horas por dia, não. É apenas ser regular. Regular, Gra, é todo dia. Ah, Mari, num domingo só, pulei, tudo bem, mas é aquilo do tipo, todo dia. É o mesmo ato de comer, de beber, de parar, de trabalhar. Então, ela tem que ser regular, essa atividade física, olhar para a alimentação, porque não adianta. Não adianta. Poxa, Mari, eu estou fazendo esporte pra caramba, mas eu estou me alimentando mal. O corpo está sofrendo também. E o que a gente já sabe, que parece até clichê, mas aquelas coisas que a gente sabe, pelo amor de Deus, que arrebenta o corpo, que é o cigarro e o uso abusivo do álcool. Ponto. É simples. Ó, não tem. A matemática é simples. Então, Gra, eu escolhi minha especialidade porque eu sempre acreditei que o melhor caminho para o nosso corpo é o antes de adoecer. Se a gente tivesse uma política até pública, assim, agora a Mari já indo lá, você não conhece, né? Eu vou Todas abrindo. as... Se a gente tivesse até uma política pública, de uma forma assim, mais até pulverizada, de prevenção de saúde, era muito mais barato do que tratar a doença. Ô, Mari, é mesmo. Eu estava falando outro dia isso para os meninos da Unimed e até uma das diretoras falou: Mas Grazi, a Mari não foi no seu papo ainda? Eu falei: Mas ela vai. Ah, a Mari é demais, tá? Estava falando sobre isso. Eu vou pegar só a minha história. Se eu pegar a Grazi de 2020 para trás, porque olha, eu demorei 42 anos para acordar, Mari. Então, assim, Você acordou. isso, né? Tá começando. Mas uma pessoa que eu não saía do hospital. Eu tinha neuralgia do trigêmeo, eu tinha sinusite. Quem cura neuralgia do trigêmeo, você sabe. Acabei Sinusite. de falar da cirurgia do papai. Então, eu tinha diarreia constante. O sangue, a Ju falou pra mim, você tem que usar Diasmin, né, para subir o sangue o resto da vida, porque eu tenho uma que não sobe o sangue nas pernas. Mari, eu não tenho mais nada. Como? Então, assim, é mente e corpo junto, mas a gente pode acordar antes, né, Mari? E assim, só você falou de saúde, você já tinha hábitos de vida que te levavam para frente. Só que 98% da população não tem, né, Mari? E você falou da alimentação, eu vejo, se eu como açúcar ou bebo álcool, eu sei que eu fico inchada, eu sei que aquele momento assim, então, botão apertar. Você falou coisas aqui, Mari, extremamente importantes que eu anotei. Você porque às vezes a pessoa quer, é muito comum, atividade física, vou começar por ela. Você atende, a pessoa nunca fez nada na vida. Ela fala assim: não, mas eu quero, põe aí que eu vou fazer 5 vezes por semana. Nunca fez. Eu lembro que eu comecei em 2019 com 1 vez por semana atividade, o básico bem feito. Olha o que você falou. Eu era triatleta, ótimo. Mas hoje, Mari, mãe, 1 hora por dia. Mas eu faço a melhor hora possível. Presença, gente. Anota isso. Anota isso, porque isso é extremamente importante, né, Mari? E a gente entrevistou um dia, eu e a Aninha do Segente, vamos fazer um produto de saúde. Aí a gente entrevistou na consultoria vários triatletas e tem um médico muito famoso aqui de Rio Preto, ele disse assim: Grazi, antes de eu treinar, eu demorava 3 horas uma cirurgia. Eu diminui o tempo das cirurgias em quase 40% cada uma.
E hoje eu treino 3 vezes por dia. Eu tenho certeza disso. A minha secretária não me conhece, ele falou mais. Tenho De tão certeza. estressado que eu era. Quer dizer, se eu diminuo 40% de cada cirurgia, eu treino 3 horas e ainda me sobra tempo. E eu não tinha tempo para nada. Isso eu tô te falando de um médico, mas eu entrevistei juízes, a gente ficou um ano entrevistando pessoas. E olha o que você falou, tem que ser preventivo e é hábito, gente. Hábito. O primeiro e-book que eu escrevi, Mari, que tá lá no meu site, é sobre os hábitos. Tem que virar hábito. Tudo na vida é hábito. Foi o que você disse. E quando você fala, Mari, eu nunca liguei cardiologia com prevenção, tá? E agora você traz aqui pontos muito importantes que vocês já notam. Atividade física regular, alimentação e olhar para esses hábitos. Sim. Você percebe, Mari, que os pacientes que chegam em você com problemas cardíacos, eles estão presos muito no passado, olhando para o passado? Isso é uma característica? Na sua visão? O que muda no Olhando no comportamento? passado. Qual que é o comportamento dessas pessoas que estão... São pessoas que reclamam muito? O que você vê da parte emocional quando se atende um paciente? Porque você atualmente está sempre para cá, na solução. O que você vê do paciente que ele não se cuida, ele está ali, ele chegou num nível... O que você vê dessa parte emocional dos pacientes? O Gra, é uma pena o que eu vou te falar, mas é uma constatação que eu venho fazendo há algum tempo. A doença da nossa atualidade, ela é emocional. Então, assim, ó, não é que só tem problema cardiológico, quem tem ansiedade, ou quem tem depressão, ou quem, enfim, tem qualquer tipo de transtorno psiquiátrico. Não. Mas quem tem doença cardíaca mais frequente. Então, vamos lá. Deixa eu falar de novo o que eu quis dizer. Não é que só tem doença cardiológica, e aí eu vou pegar uma doença cardiológica de exemplo para deixar bem claro. O infarto. Ótimo, que é uma coisa que a gente está vendo muito, né? Então, o infarto, que é o entupimento das artérias do coração. O infarto é quando uma artéria do coração entope. Entupiu, eu tenho infarto. Entupiu é um infarto, é isso, para nós que somos leigos. Entupiu, infarto. Ponto. O infarto é a doença que mais mata no mundo. Ponto. É a que mais mata, Mari? No mundo. Tá? Quando a gente fala de infarto, a gente fala. O infarto, a gente chama do infarto cardíaco e do infarto cerebral. Também. Então, o infarto cardíaco e o cerebral, que é o AVC, essas duas coisas que são o entupimento de artérias. Se entupir a artéria do coração, eu infarto. Se entupir a artéria do cérebro, eu tenho um AVC. Certo. Essas duas são as doenças que mais matam no mundo. Mata mais que câncer. Olha. Ok? Muito bem. Então, dado essa informação, a gente vai para onde eu estou querendo chegar. Não é que só infarta quem tem problemas emocionais. Quem está em crise de ansiedade, ou quem está deprimido, ou quem tem qualquer alteração psiquiátrica, transtorno de impulsão, TDAH, o que for. Não é que, tá? Só que quem está emocionalmente comprometido, infarta mais. Deixa eu só desligar aqui. Então, você fala, Mari, dá um exemplo do corpo por que isso acontece. Seja bem objetiva, como você sabe que eu gosto de ser assim. Ó, em palavras leigas, dá um exemplo. Se eu estou com uma crise de ansiedade absurda, eu não durmo direito. Nossa, sono. Dormir. Insônia. Se eu tenho insônia, eu não sei se cada um repara isso em si próprio. Se eu não durmo direito, no dia seguinte, normalmente eu como mal. Dá uma vontade de doce lascada, dá ou não dá? Nossa Senhora! Dá ou não dá?
Claro que dá. Dormiu mal, vê se você não tem vontade de comer um docinho no dia seguinte. Exatamente. Muito bem. Aí, e também, se eu estou ansiosa, eu bebo mais álcool. Porque o álcool é ansiolítico. O Hum. álcool é ansiolítico. E beber, eu tenho vontade de comer doce também, né? É uma coisa que. E se eu estou ansiosa e eu tenho aquele hábito de acender um cigarrinho na hora que eu tomo um vinhozinho, um esquinho, naquele dia eu também vou fumar. Ou eu vou passar a fumar porque eu estou ansiosa. Porque o cigarro também é ansiolítico. Gra, Hum. pensa no hábito do cigarrinho na boca. Você fuma e respira. Você fuma e respira. Você vai fazendo respiração de yoga. Nossa, Mari! Meu Deus. Então, o cigarro também é ansiolítico. Então, Gente. minha amiga, quando eu estou emocionalmente comprometido, eu busco hábitos de vida que são hábitos de vida que são hábitos de vida que vão culminar em quê? No entupimento da artéria. Hum, tá Eu não tudo. durmo bem. Você consegue fazer esporte se não dormir bem? Claro que não, Mari. Imagina, tá destruído. Ô, Mari, uma das coisas que você falou uma coisa super importante. Eu achava que dormir era perder tempo. Por mais de 40 anos da minha vida, não dormia. Aí Tá depois louco. passou, regulei o sono. O que chega no meu teste genético, a minha barrinha, eu tenho todas as alterações do sono. A Nutri falou: nunca vi uma barrinha tão alterada de gene assim. Você precisa de 100% de sono. Aí fui, mergulhei isso quando uma pessoa me falou. Se na nossa idade o mínimo é 6 horas, é isso, né, Mário? O É. mínimo, né? Mínimo, mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. É o mínimo, mínimo. Eu dormia 2, Mário. Parecia Tá? 40 anos. O corpo só desinflama na hora do sono. Ai, Mari, a gente vai ter que fazer uma live só para falar desse desinflamar o corpo, porque a gente já tá com o horário em cima. Mari, tá tudo muito ligado. E você já É, respondeu aqui muitas das perguntas que eu falei, porque como a vida e o estresse impactam no sistema cardíaco, você já acabou de falar. É um ciclo sem fim, né, Mari? É correndo atrás do rabo, porque não, aí eu correndo vou, até do rabo. como disse, não é? Porque eu vou fazendo um ciclo que não acaba. Não E quais acaba. são os Todo esse hábitos? ciclo gera mais ansiedade. Ó, todo esse ciclo que a gente entra, da falta do sono, do não exercício, do comer mal, do consumir mais álcool, do fumar, ele gera ansiedade. E aí a gente entra em remédios ansiolíticos, a gente procura sim e tem que procurar um colega psiquiatra, porque não pode ficar sem tratamento. É isso que eu... Senão não sai do ciclo. Tem que procurar sim. Temos que acabar com os preconceitos de ir atrás de um profissional da mente. Alô? Não é pra gente louca, não, é pra gente saudável, o profissional da mente. É pra gente saudável. Então, minha amiga, se você não quebra esse ciclo procurando ajuda, você não sai disso anos. Anos. Ô, Mari, e para as pessoas, como nessa vida corrida, assim, mas nesse caos, né? Como que você, na sua visão, que é uma visão totalmente diferenciada de 2% da população, você sabe disso, qual que é o principal ponto para as pessoas que essa agenda cheia manter a saúde no centro? Porque a gente já viu, você já deu todas as dicas necessárias aqui para as pessoas que são importantes para a gente manter realmente o coração, porque uma hora a veia vai entupir se a gente continuar nesse ciclo. Não tenha dúvida. Ó, e cada vez está entupindo mais cedo. E, Mari, e é uma coisa estranha, né? Você foi falando, minha cabeça foi processando dos amigos que eu perdi nesse ano agora, da minha idade, assim, infartados, médicos, um grande amigo médico, pessoas empreendedores, assim, muitas pessoas que, assim, do nada, novos, da nossa idade, 40 e poucos anos, Tá cada 50, dia mais cedo. cada dia mais cedo. Você poderia resumir que tem a ver com esses hábitos errados, então? Claro que tem. Tem a ver com a vida de hoje. E aí, como coloca a saúde no centro, Mari, Ó, nessa vida de hoje? eu
eu resolvi o meu problema recentemente, porque eu fiquei um tempo, Gra, com todos os meus hábitos de vida bons mantidos, mas sem atividade física regular. Tá? Em especial quando os gêmeos eram até 5 aninhos dos gêmeos, foi muito complicado manter a regularidade do esporte. Mas todos os outros eu mantive. Alimentação, a questão do álcool, do cigarro, do estresse, da positividade que eu tenho, que eu só, né? Eu sempre vejo o copo cheio, nunca o copo vazio. E, enfim, então, mas o esporte, eu deixei de ser regular há muito tempo. E aí, o que eu cheguei à conclusão? A gente tem que começar o dia com atividade física, Gra. Ai, Mari, você falou uma coisa que eu caí a ficha. Eu caí a ficha disso num curso que eu fiz de programação linguística, porque eu fiquei 14 dias imersa. E eu tinha um coach na época que estava junto comigo, que era especificamente estava fazendo o curso comigo, e ele estava treinando para maratona. Então, todo dia de manhã a gente caminhava 6 horas. Aí eu percebi que aquilo mudou, porque meu dia era totalmente diferente. E se eu não faço, Mari, eu fico cansadíssima. O dia que eu não faço meia horinha de atividade física, parece que eu morri, parece que eu não tenho ânimo, tenho preguiça. Então, por que eu estou dizendo isso, Gra? Porque você Começar o sabe dia. muito bem, como eu, a nossa vida do empreendedor. Você organiza seu dia, tal. Quantas vezes você entra para uma reunião decisiva, que você acha que ela vai ser de 30 minutos e ela acaba sendo uma reunião, infelizmente, precisa terminar naquele dia de 2 horas? Ou quantas vezes você vai para uma reunião ou para um compromisso X e a gente tem, né? Às vezes, né? Agora você sabe que eu tirei um pouco o pé de tantos compromissos, mas eu cheguei numa época da minha vida, aí um tempo atrás, com 5 diretorias. Presidente do Líder de Mulher, diretora da Unimed, diretora do Clube dos Médicos. Então, não estou mais assim, não estou mais assim. Estou em outra reorganização de vida. Mas, assim, Gra, se não começar o dia do jeito que a gente tem o nosso dia, de compromissos, a gente não vai encontrar lugar para o esporte. Exatamente. Então, na minha dica, comece o dia com atividade física. Mari, mas eu começo às 7. Amigo, levanta às 6. Levanta às 5, mas levanta. Dorme Respeita o às ciclo 8. circadiano do... Levantar às 5, tudo bem. Conta 5 para trás, dorme cedo. Tem que começar o dia com atividade física. Senão, não consegue regularidade. Mário, eu ficaria horas aqui. A gente tá com o papo estourando, mas acho que você já deu muita dica. Gente, teu coração, não deixa teu coração dar sinal, não. Já começa já. A Mari assiste, reassiste. Essa live vai estar disponível no Spotify, no YouTube, o resumo no blog, porque isso é utilidade pública, Mari. Mari. Inclusive, amiga, quando o coração dá sinal, normalmente já tá feito o estrago, viu? Já Isso é uma está pena. feito o estrago. Qual que é o primeiro sinal, Mário? Assim, rápido, a gente tem 1 minuto para. Tá. Dor no peito é o grande sinal. É o Dor no sinal. peito fazendo força. Qualquer tipo de força. Nem que for Qualquer... subir uma escadinha. Doeu o corpo, vai ver o coração. E tem exame Peito. peito. Ô, Mari, tem algum exame que tem que ser feito todo ano? Então, o exame cardiológico básico com cardiologista é anual. Anual. Após Meu os Deus. 40, anual com cardiologista. Os básicos, Após, Mari? 40 anos. Vamos botar 40 anos. homem e mulher. Mari, para a gente encerrar, então, de forma muito pontual, foi incrível. Eu quero que você responda, assim, numa palavra. O que é mais importante, na tua opinião, na vida pessoal do empreendedor? Não ter retrovisor. Não ter retrovisor. Quem não tem retrovisor tá fazendo o quê, Mari? Tá olhando para frente, Gra. Frente. Qual que é o aspecto crucial para os relacionamentos? E a gente sabe que isso é essencial na vida, em tudo. Olhar o que eu sempre faço. Olhar o que aquela pessoa tem de bom. Porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem as qualidades. Eu foco na qualidade. Então, e coloco ela onde ela pode entregar aquela qualidade. E qual que é o fator fundamental que não pode faltar nos negócios, já que você dá conta de tomar conta de tantos negócios, que a gente não entrou nos negócios, viu, gente? Porque é muitas áreas e a Mari faz isso com propriedade. O que é o ponto fundamental dos negócios? Cuidar sempre, Gra. Não dá para deixar. É que nem filho, na hora que você fala assim, tá dando muito trabalho, vou dar um tempo, deixa ele se virar. Volta pior. Cuidar sempre.
cuidar sempre. Mari, sorria, vamos tirar uma foto. Foi um prazer estar aqui com você. Mari, nós temos que criar um quadro, alguma coisa com saúde e empreendedorismo, Pode porque criar. olha, tem coisa, hein, Poder. Mari, para falar. Meu Deus, Não, nem começamos, Gra. Nem nem começamos. esse tema, só se a gente ficar só com o coração, dá pano para manga. Ó, nem começamos. Pode montar um quadro, eu tô dentro, viu? Vamos Esse juntas. formato que a gente fez aqui dá super certo. Mari, um beijo, muito obrigada, foi incrível. Viu? Te adoro, te admiro e muito obrigada. Seguimos juntos, Mário. Pessoal, tchau. Até sábado no Fechando a Semana aqui. E na segunda-feira tem Papo Novo. A gente está com umas séries incríveis, toda segunda saindo. Semana que vem nós vamos falar sobre os pontos que tiram você do caminho de ser você. E quarta-feira de novo aqui no Papo de Empreendedor. Tchau, pessoal. Mari, obrigada. Beijo.